lidar com o sentimento, com a emoção, com tudo que está acontecendo. E só quero sentir, estar aqui, agradecer essa medalha, sentir agora ela aqui com a gente. É tipo, ainda tá muito novo, ainda não sei, é quase quando acaba o jogo, você não sabe o que tá acontecendo. Mas é um prazer enorme estar com a medalha no peito e é isso. E essa aqui é pra vocês, Brasil. É pro Brasil, essa é nossa, essa é nossa. Primeira de muitas. Hang on, don't let yourself go, 'cause everybody cries and everybody hurts. Sometimes Soy un trotamundo porque no pude encontrar la razón para quedarme mucho tiempo en un lugar. Me gusta la vida, yo voy por la vida, viviendo solo como yo quiero vivir. Me acostumei a viver com o diferente e a respeitar a diferença. Não? Brasil 4-3. when your day is long and the night is yours alone, when you're sure you've had enough of this life, hang on, don't let yourself go, 'cause everybody cries and everybody hurts. Sometimes Boa noite a todos. É um prazer enorme estarmos de novo. Aqui é o canal Trotamundos, Uruguaiana, extremo sul do Brasil. É um tema apaixonante que eu gosto muito, duplas. Vocês vão convir comigo que o tema é muito interessante, não? E essas duplas, por exemplo, que as pessoas jogam nos seus clubes, nas academias, nos seus torneios, e essas amizades nascidas no suor da contenda são para sempre, são forever. Então é muito importante isso aí. E nós vivemos um momento ímpar e único no nosso tênis brasileiro, pela colocação que temos dos três mineiros, que começou com o nosso pioneiro André Sá, Marcelo Melo, que foi número 1, e Bruno Soares, número 2, e atualmente a Luísa Stefani, que está número 23 no ranking de dupla feminino da WTA, e o Marcelo de Molinero, que tem um ranking muito bom, abaixo de 50. É um prazer enorme estarmos todos juntos, e hoje falaremos de duplas. Bem, vamos fazer a apresentação da nossa turma. Em primeiro lugar, a nossa baiana guerreira, Patrícia Medrado, 11 anos, líder do nosso ranking, campeã várias vezes brasileira, e que jogou o Finals. É um prazer enorme estar conosco, Patrícia. Ivo Simon, decano do tênis brasileiro, 40 anos trabalhando nas relações públicas e edição das grandes promotoras de tênis, Coque Tavares, Tavariki. É um exemplo para todos nós. José Nilton Dalcin, é hors concurso, uma figura de credibilidade, de quem quer conseguir um bom tênis, acompanha o Tênis Brasil da UOL, e ele sabe tudo.
tem um texto maravilhoso e conhece muito, há 20 anos acompanhando o tênis. Valmor Elias, ex-presidente da Federação Gaúcha de Tênis, e depois revolucionário lá no Sul, trabalhou na CBT como presidente, e também professor de literatura. É um prazer enorme estar com vocês. E dando seguimento agora, vamos falar a história vem de muito longe das duplas. Começou com Maria Esther Bueno, que em 1958 ela ganhou seu primeiro torneio de duplas em Wimbledon com Althea Gibson. Aqui ela está com Darlene Caroas. Aí está com Billie Jean King com Althea Gibson. Maria Esther Bueno no Grand Slam. Em 1960, ela conseguiu fazer os 4 Grand Slam. Ela fechou os 4 Grand Slam. Para lembrar os momentos marcantes, vamos fazer a apresentação dos painéis e dos nossos apoiadores. Vamos ter agora, na modalidade de duplas, o vídeo de Roberto Marshall. Em primeiro lugar, a dupla e qualquer coisa de tênis tem muito a ver com a bola e com o piso que é jogado, não? Os australianos jogavam na grama, então facilitava. Ainda hoje em dia, a dupla é muito primeiro saque, primeiro voleio e a primeira devolução da quadra, o que os brasileiros faziam super bem. Desde a época, vou citar jogadores aí que o pessoal da antiga aí deve lembrar. Tá, tudo bem, o Coque e o Mandarino, mas eu vou te dizer também de uma dupla que me agradava muito, que era a do Ronald Barnes, o nosso querido vovô, com o Coque, né? Vários títulos aí, nossa. E ambos, bom saque, e grandes devoluções de saque, principalmente Barnes, que era uma lenda das devoluções. Então o piso, a bola, o nosso piso brasileiro com a nossa bola super rápida e as nossas quadras de saibro, que vamos aqui, com toda humildade, falar que não são as melhores, ajudam o jogo rápido, não? Os brasileiros tinham mais camaradagem, não sei se eles se sustentavam, mas eram mais amigos, jogavam, treinavam. Os argentinos tinham muita rivalidade entre eles, entendeu? Vilas Clerc não era a melhor amizade, entendeu? Então, talvez sim, sem dúvida, que os brasileiros tivessem isso, mais camaradagem entre eles, compartilhavam mais as coisas, e isso ajudava bastante em todos os sentidos. Na dupla, no convivência. Vou fazer a apresentação, agora vai aparecer um vídeo do Ricardo Berner, ex-tenista, trabalhou 5 anos no Conselho Consultivo da ATP e fez universidade na Florida State. E foi jogador número 1 da sua universidade. Agora vem o vídeo de Ricardo Berner. Bom, em duplas, né, o Brasil sempre teve bastante tradição, né, e tanto duplas como duplas mistas. Né, Tomás e Mandarino são a 5ª dupla que mais venceu na história da Copa Davis. E Maria Esther, só Maria Esther teve, se não me engano, 9 ou mais, acho que 11 Grand Slam de dupla e dupla mista. Depois a gente teve, né, alguns jogadores que eu considero umas boas duplas que foram Givaldo e João, depois veio Kirmair e Mota, que tiveram um ranking muito bom, um ranking mundial muito bom. Guga e Jaime Sims. Bom, assim, eu mesmo gostava muito de jogar mista, né? Tinha meio especialista em mista, ganhei o juvenil, o campeonato juvenil brasileiro, ganhei o campeonato adulto brasileiro e ganhei o sul-americano brasileiro na final do Henrique Pérez Alves e a Fiorella Bonicelli, né? Então, assim, mas agora voltando, né, a história mais recente agora das duplas, né? A partir do final de 80 e começo de 90, houve uma mudança muito grande, porque os jogadores dos melhores do mundo, entre 20 até os 20, pelo menos, não jogavam mais dupla, porque, né, o circuito começou a ficar muito estafante, então o pessoal parou de jogar dupla. O último que jogou dupla
assim, de nome, foi o John McEnroe, foi o último que eu lembro que jogava dupla ainda, quando mais ninguém quase jogava. E isso deu uma abertura muito grande para os bons jogadores que de repente acharam que a dupla era o caminho a seguir, onde tinha dinheiro, você tinha hospedagem, você tinha uma série de vantagens, né? Então começou essa especialidade, né, na dupla. E aí hoje, né, com o advento dessa especialidade de duplas, as duplas passaram a ser muito respeitadas no mundo inteiro e com grandes jogadores e grandes jogos, né? O Sá foi o primeiro do brasileiro, né, que chegou a 20 do mundo, né, nessa era mais recente. O Soares, né, chegou a número 3 e o Melo número 1, né, foi o número 1 do mundo. E hoje você tem também no feminino a Luísa Stefani, né, que está em 26, o último ranking dela é 26. Então acho assim que realmente a dupla fez uma mudança, houve uma mudança muito grande da dupla nesses últimos anos. Né? Ela virou uma coisa bem separada da simples. Antes não era assim, que os jogadores jogavam simples, dupla mista. Hoje ficou um segmento diferenciado. Ele divide a responsabilidade. E eu aprendi que o brasileiro ele gosta de dividir essa responsabilidade, inclusive dentro da quadra de tênis. O tênis é um esporte intensamente individual, individualista, egoísta, que exige que a pessoa seja capaz de resolver todos os problemas sozinho. E isso faz muito mais sentido na cabeça do argentino do que do brasileiro. O brasileiro adora dividir essa responsabilidade. Tanto é que os argentinos não foram grandes duplistas como os brasileiros. Então, o brasileiro, a hora que ele divide com alguém essa responsabilidade, ele consegue elevar um pouco o seu padrão. O argentino ele gosta mais de Joe. Ele nem gosta muito de dividir isso daí com o brasileiro, já é diferente. Talvez essa seja a explicação. E por que não tem no feminino? Porque desde que nós tivemos a Maria Esther Bueno, o tênis brasileiro nunca conseguiu realmente decolar. Nós tivemos desde da minha irmã Vera, foi semifinalista em Wimbledon, a Patrícia Medrado uma época, tivemos a Niege, que conseguiu fazer muita coisa, tivemos a Andréa Vieira, mas meio que parou aí. Agora teríamos a Bia Maia, mas também não fez o que era esperado, pelo menos até agora. O tênis nunca decolou como simples fora a Maria Esther, porque está aí, a Maria Esther, quando decolou, a Maria Esther cansou de ganhar a Grand Slam dupla. Então, eu acho que se decolasse o tênis feminino novamente, decolaria também as duplas femininas. Bom, seguimos agora com Patrícia Medrado comentando sobre as vitórias de Maria Esther Bueno nas duplas dos Grand Slams. Olá, pessoal, boa noite. Satisfação estar com todos vocês aqui. Raul, Valmor, Denilton, Ivo, Ricardo Berner. Olha, para falar da Maria Esther, fica fácil, né? Porque a Maria Esther foi o que todos nós jamais sonharemos em ser de novo, né? E a Maria Esther era curioso, porque na época da Maria Esther, o piso predominante era o piso de grama, né? E para jogar bem na grama, você precisava sacar bem e volear bem. Então, isso, obviamente, que ajudava muito também nas duplas. Então, a Maria Esther teve inúmeras vitórias. E era curioso também que, na época da Maria Esther, as tenistas optavam por jogar as duas modalidades, né? Coisa que, conforme o Ricardo falou, realmente a gente passou a ver bem menos, né? Porque o jogo ficou muito mais exigente nos dias de hoje. Então, a maioria das tenistas jogava simples e duplas. E a Maria Esther, como uma especialista nesse estilo de jogo, de saque e rede, acabou tendo uma carreira sensacional. E também teve parceiras de alto nível, né? A Maria Esther chegou a jogar também, além da Darlene Hatt, que ela ganhou, que foi a grande parceira dela, ela chegou a jogar com a Billie Jean, com a Nancy Ritchie, com a Margaret Court, enfim, até a Gibson. Então, foram grandes combinações e, pelo visto, era divertido também, né? Porque a dupla ela tem esse diferencial, né? De você poder realmente dividir e se sentir
jogando em equipe, que é o que a gente não tem no individual, né? Uma responsabilidade, um peso muito grande, é você sozinho ali na quadra, por mais que tenha a sua equipe do lado de fora, ali na quadra você divide um pouco, então acaba que a dupla é considerado um jogo mais menos tenso, né, que a simples, embora, obviamente, que hoje em dia, nesse alto nível de profissionalismo, o jogo esteja da mesma forma também muito tenso. Mas a Maria Esther foi realmente algo, uma pessoa com feitos inigualáveis, né? Inigualáveis. Obrigado, Patrícia. Continuamos com o Ricardo Berni comentando sobre a era de Coque Mandarino, seus resultados excelentes representando o Brasil na Copa Davis, e depois Lelé Fernandes e Ronald Barnes. Vamos lá, do Ricardo. Coque Mandarino é a quinta dupla, né, da história da Copa Davis. Quer dizer, a quinta dupla que mais ganhou na história da Copa Davis. Tem 23 vitórias e 9 derrotas na carreira dos dois juntos, né? Lembrando que o Coque também ele tem pelo menos 5 anos que não está computado nas vitórias dele, porque ele chegou em 11 finais de duplas, né? 2 até com o Mandarino, e essas 11 finais todas são pós-era profissional, né? Quer dizer, antes, o Tomás pelo menos jogou 5 anos antes, que nós vamos ver isso. Acho que quando a gente falar um pouco do Barnes, a gente vai ver um pouco de retrospecto do Tomás, né, em dupla com o Barnes. E o Tomás também ganhou junto com o Mandarino. Eles ganharam o Pan-Americano, medalha de ouro do Pan-Americano em Winnipeg, no Canadá. Então, assim, realmente, eles são uma dupla que são realmente assim, a mais conhecida, né, pelos resultados que tiveram em Copa Davis. Quanto ao Lelé e Barnes, eles, na verdade, foram uma dupla que jogaram mais juntos Copa Davis, né? Eles jogaram contra a Hungria, Polônia, a Alemanha, a Espanha, França, e ganharam todos esses jogos contra esses países, eles ganharam os seus jogos, né? Depois o Barnes chegou a jogar 1 ou 2 jogos com o Tomás, que ganharam 1 ou 2 jogos com o Tomás, também jogou uns 2 jogos com o Mandarino na Copa Davis, que também ganharam esses jogos, e o Barnes, né, ele tem uma peculiaridade que ele ganhou 4 vezes no Campeonato Brasileiro de Duplas, 4 anos seguidos, né? Então é uma coisa que nunca aconteceu, um jogador ganhar 4 anos seguidos. E além disso, ele ganhou 1 ano, ele ganhou dupla com o irmão dele, com o Reginaldo, e outro ano ele ganhou com a Dal, que é a irmã dele, ganhou mista. Bom, o Barnes e o Tomás ganharam mais de 5 torneios na época lá, antes, né? Antes da era profissional. Eles foram campeão de Roma, eles foram vice em Roland Garros, ganharam 5 ou 6 torneios, que hoje seriam comparados com talvez 250 ou 500, né, na era atual. Então, realmente, eles também tiveram, o Barnes com o Tomás teve grandes resultados, né, e obviamente que o Barnes, o vovô, era um jogador excepcional de dupla também, como o Tomás. Obrigado, Ricardo. Dando continuidade agora, falaremos de uma dupla que foi muito longe. Foi, eu acho que a única dupla, antes de Marcelo Melo e Bruno Soares, a jogar o Master. Jogaram o Master de 1983 em Nova York. Cássio Mota e Carlos Tirmaí. Querido amigo decano, Ivo Simão. Olha, eu tive o privilégio de acompanhar o desenvolvimento do tênis brasileiro. Me sinto privilegiado de estar aqui ao lado Patrícia Medrado, Ricardo Berti, excepcionais jogadores que fizeram história também. O Tirmaí e o Cássio Mota realmente deram uma força enorme ao nosso tênis, com tantas conquistas, com tanto talento,
com tanta técnica. É uma história que devia ter continuidade, né? Baseando em todos esses que nós falamos, no Leré, no Barnes, no Thomas Koch, no Mandarino. Mas depois dessa dupla, nós tivemos esses mineiros, o Bruno, tudo, mas o Kirmair e o Cássio Mota são um exemplo de perseverança, de luta, de grandes conquistas para o Brasil. Levaram o tênis brasileiro ao máximo no tênis mundial. Comenta alguma coisa sobre o Meligeni também. Agora nós temos aí, olha aí, o Fernando Meligeni. Quer dizer, o tênis do Brasil é pródigo em grandes jogadores, em grandes realizações. E eu creio que falamos do tênis feminino, Patrícia, e creio que nós perdemos, a partir do momento que você praticamente foi parando, nós perdemos em função das promotoras não terem dado a devida atenção ao tênis feminino, nós praticamente paramos. Senão, nós teríamos tido ainda muitas outras duplas de grandes resultados. O Meligeni é um exemplo de raça, de dedicação, de força, de vontade de querer vencer. Ele tem umas fotos históricas dele, ele se atirando, fica quase que horizontal assim, em busca da bola. É algo assim maravilhoso, sensacional, e a gente teve o privilégio de ver todos esses jogadores aí em quadra e levantando troféus para o nosso Brasil. Obrigado, Iu. Faço uma complementação. O Meligeni, apesar de ter chegado a 25 do mundo em simples e ter chegado à semifinal da Roland Garros, teve excelentes resultados em dupla. Ele ganhou o torneio de Santiago, a maioria das vezes com Gustavo Kuerten. Ganhou Santiago do Chile, Estoril, Bolonha, Stuttgart, Bogotá. Ele jogou com um grande duplista argentino, Luiz Lobo. E Salinas, mas ganhou depois Casablanca com Germán Sims, que chegou a 34 no mundo. Ou seja, o Fininho foi muito longe em dupla também. 34 do mundo e todo esse torneio. A maioria das vezes com o Gustavo Kuerten. Dando continuidade, passamos para Zé Nilton Dalcin, que comentará sobre a performance de Jamie Sims e Guga. E de Molinero. Jamie Sims é realmente um jogador excepcional e, infelizmente, se perdeu um pouco na memória os feitos que o Jaime conseguiu na carreira, primeiro como jogador de simples, depois jogador de duplas, né? O Jaime, além de ter sido 22 do mundo, como vocês bem lembraram, ele ganhou 5 torneios de nível ATP, e ele tem uma semifinal em Roland Garros, né, ao lado do argentino Daniel Orsanik. E ao contrário do que o Raul falou agora há pouco, que também as pessoas não lembram, agora como o Gonçalves acabou se perdendo um pouco na memória, né, hoje o campeão brasileiro da Copa Davis. O Jaime jogou sim o Finals, né, ele foi o terceiro brasileiro a jogar o Finals no ano de 2000, justamente no ano que o Guga foi a Lisboa e ganhou Lisboa. O Guga estava tão grande em cima do Guga que se esqueceram que o Jaime chegou lá em 2000, jogou com o Orsanik, inclusive ganhou uma rodada, os 3 jogos classificatórios ganhou 1, mas não se classificou para a semifinal. Né? Então, o Jaime foi, na verdade, o terceiro brasileiro a jogar o Finals pelo torneio de final do ano. E também muito interessante é que o Jaime foi um dos raros brasileiros que conseguiu figurar no top 80 dos 2 rankings ao mesmo tempo, o que não é muito comum. E quanto a, também, obviamente, estou me lembrando aqui do Guga, o Jaime e o Guga fizeram, né, grande dupla de Copa Davis nesse período do ano 2000, né, que era o auge do Guga em simples e do Jaime em duplas. Então, o Guga, esse time de Copa Davis desse período foi extremamente forte, né, um time incrível, e essa dupla do Jaime e do Guga se combinava muito bem, né, 2 jogadores de enorme talento, que jogavam muito bem no fundo de quadra, jogavam bem na frente. O Jaime tinha um slice magnífico, né, de devolução, jogava muito bem na rede, grande goleador, né, tinha um problema com o saque, que o Guga compensava, uma grande dupla brasileira, aí desse período auge do brasileiro, que o Brasil foi semifinalista em 2000, inclusive. Né? Obrigado. E sobre o de Molinero, alguma coisinha?
Claro, mas o Ademir Mineiro é um jogador que já tem 4 títulos de ATP, né? Um jogador com grande qualidade, já chegou a 34 do mundo, como você bem lembrou aí, Raul. E ele tem 2 semifinais de duplas mistas, né? Também que ninguém me lembra muito bem. Ele jogou 2 vezes em mistas em Grand Slam, com resultados importantes. Acho que o Demoliner ainda dá aquele salto que a gente espera que ele vai dar. Falta ele arrumar um parceiro mais fixo, porque tem trocado muito de parceria nesse começo aí da sua carreira de duplista. Justamente. Obrigado, Dalcin. Complemento alguma coisa, que a dupla de Onsin e Guga foi fundamental em Lérida, quando ganharam os espanhóis lá na dupla. Foi uma dupla infernal. Outra dupla infernal nossa também foi Cássio Mota e Fernando Reze, que não perderam quase nenhuma partida em 92. Bom, dando continuidade, vamos ver os vídeos de Fernando Reze e Ricardo Ascioli. Pois é. Sabe que essa pergunta já veio, eu tentei ficar remoendo aqui, e olha, é uma coisa muito difícil de se ter uma receita. Mas eu acho assim, eu acho que, na realidade, ídolos e resultados sempre puxam para cima, né? A nossa tradição, talvez, em dupla, já vem de um tempo mais atrás. Logicamente que eu vou até deixar simples de lado, porque a gente teve o Tomás Koch, o Kirmair, depois tivemos o Guga, até para não ser injusto, para não esquecer ninguém, mas como expoentes, né? Jogadores que foram lá muito top, muito na frente. E isso em simples não se usou muito, até porque a gente não teve resultados iguais, e logicamente igual ao Guga seria muito difícil, até porque foi o número 1, mas eu acho que a dupla talvez facilita um pouco mais, né? A dupla é um jogo onde tu tem um parceiro, normalmente os jogadores jogam um pouco mais solto. Menos pressão. Anos, né? E nesses últimos anos, eu acho, a partir de 95 ou 96, que foi o ano onde eu parei de jogar, abriu uma porta muito grande para os duplistas. Passou-se a jogar somente dupla. E o porquê isso? Eu acho principalmente pela questão do dinheiro, que facilitou mais, começou a entrar mais prêmios em dinheiro nas duplas, porque antigamente se jogava muito simples, dupla e dupla mista, até para o jogador poder se manter no circuito. E eu acho que o que levou a criar mais jogadores envolvidos em dupla foi exatamente por isso. O jogador ele tentou jogar simples, viu que era um pouco mais complicado, e foi para o lado da dupla, onde ele pôde se especializar só em dupla. Ou seja, só treina na dupla, só faz exercícios diários para a dupla, e a gente tem referência na dupla, que é o Bruno e o Marcelo, para citar os 2 melhores que a gente tem. O brasileiro sempre teve um estilo de jogo que gostava de ir para frente, né? Até como o próprio Tomás sempre foi uma referência para todo mundo. Tomás Koch sempre ia para frente, jogava para frente, voleava muito firme. A gente fala do tapão do Tomás, o voleio de direito. Então, depois veio o Kiki também, que era outro jogador excepcional na rede, com muita mão, muita mão. Então, assim, era uma coisa que os brasileiros sempre se identificavam, tinham muito sucesso. Mas eu acho também que o lado emocional do brasileiro é um lado que facilita isso também. O brasileiro é um cara que gosta de estar acompanhado, um cara que gosta de compartilhar. Então, eu acho que essa coisa que vem muito ao natural para nós faz com que o brasileiro tenha um sucesso muito grande nas duplas, tenha a capacidade de ter parceiros diferentes, enfim, e conseguir fazer essa junção, né? Porque a dupla tem muito a ver com o teu parceiro, o quanto você tem capacidade com ele, o quanto você pode jogar, né, de olho fechado, sabendo que ele vai fazer uma coisa. E eu acho que nós brasileiros conseguimos entrar muito bem desse espírito, e os resultados têm vindo, e agora os meninos novos aí estão barbarizando, né? Bom, eu gostaria de fazer um comentário, porque lendo o livro do nosso tenista Roberto Marques, eu acho interessante um foco, uma coisa muito simples que ele disse. Os jovens do Brasil se acostumaram a ver a Maria Esther e o Tomás sacar e volear. E a maioria das crianças acostumaram vendo eles sacando e voleando. Então, por isso nós botamos no vídeo ali a frase do Roberto Marques. Acho que foi importante. Outra coisa importante que li no livro também, que é muito interessante, é que o próprio Cássio Mota comenta que ele aprendeu a jogar dupla com o Kiki Kirmair.
que considerado por todos que conhecem tênis, o jogador que tinha a melhor mão no Brasil. Eu acho que era ele e o Júlio Góes, o que tinha a melhor mão. No quadradinho, no toque ali, sacava e ia para a rede, que ele aprendeu a jogar dupla com o Kiki Kirmair. Mas ainda o Cássio Mota chegou a número 4 e o Kiki Kirmair chegou a número 6. A dupla foi número 5 do mundo. Bom, dando seguimento ao painel agora, o Valmor Elias comentará sobre Marcos Ocevar e João Soares. O Raul, eu vou pedir licença, deixa fixa aí na nossa tela a dupla do Soares e do Ocevar, mas eu gostaria, que eu sou jornalista, além de ter sido dirigente, eu sou jornalista e sou professor. Eu gostaria que os nossos 5 colegas que estão aí na nossa tela principal falassem qual é a maior identidade e o aspecto mais relevante, mais inesquecível que cada um de nós tenhamos tido com a modalidade de duplas. E eu mesmo vou começar, antes de responder sobre o João Soares e o Marcos Ocevar, que, para mim, marcante em termos de duplas, principalmente falando em duplas brasileiras, eu consegui também ver duplas boas estrangeiras, inclusive o McEnroe e o Peter Fleming eu vi lá nos Estados Unidos, o André Agassi, o Pete Sampras, mas as duplas que mais me marcaram para mim foram em 2 momentos. Um foi um jogo que nós perdemos aqui no Esporte Clube Sírio, que o Kirmair e o Tomás Koch perderam para os argentinos Ricardo Cano e o Guilhermo Vilas, um jogo dificílimo, que inclusive foi até o 5º jogo do confronto, e jogos todos equilibradíssimos, e o outro jogo que ficou marcante na minha memória, claro, na época eu era dirigente, foi a dupla do Fernando Ruiz e Cássio Mota, porque eles ficaram muito tempo, praticamente 3 anos sem perder jogo de Copa Davis. Foi devido a isso também que a nossa equipe tinha 2 grandes singlistas, que eram o Onsins e o Luiz Matar, e aí nós conseguimos chegar à semifinal. E eu gostaria, pedindo licença para o Raul e para todos, que cada um de nós falássemos de o que é mais marcante nas nossas vidas em termos de duplas. A Patrícia poderia ser a próxima. Obrigado, Valmor, pela lembrança. Patrícia. Bom, olha, difícil dizer uma lembrança, viu, Valmor, porque foram momentos inesquecíveis que eu tive com as duplas. Eu sempre me achei uma jogadora de simples, mas eu tive grandes resultados em duplas, né? O primeiro marcante foi em 74, quando a gente ganhou o Orange Bowl, que era considerado o torneio infanto-juvenil maior do mundo, e Cristiana Brito e eu, uma baiana, que jogava comigo, minha grande parceira, na ocasião, não se profissionalizou, nós ganhamos no último ano de 18 anos, né? E depois disso também ter ganho da Billie Jean King em Wimbledon, assim, na quadra dela, uma super campeã, e nem fui nas quartas finais. Depois dela ganhamos mais uma rodada, finalmente perdendo da Martina e da Martina e da Pranchave. Mas ter vencido a Billie Jean ali em quadra de grama foi realmente sensacional, né? Então, para não me estender mais, e também, claro, ter ido jogar o Master no Japão, né? A vitória que nos deu, a partida que nos deu essa oportunidade de ter ido para o Bridgestone Cup, que foi o Master no Japão, também foi muito marcante. A dupla sempre... A tua lembrança? Não, eu acho assim, que como eu fui durante algum tempo reserva da Copa Davis, realmente a dupla que mais me marcou foi Tomás Mandarino, né? Realmente era um prazer ver ele jogar, né? Era uma dupla que se completava de uma maneira impressionante, né? E outra coisa que eu posso falar também, como a gente foi, a gente teve 4 torneios da ATP Tour, né? Inclusive em 87, Itaparica chegou a ser um prêmio de $500 mil, que na época era o maior prêmio, tirando os Grand Slam, o maior prêmio de torneios. E ali passaram grandes jogadores, né? A dupla do Sérgio Casal e Emily Chance era número 1 do mundo, depois o Rick Leach e o Jimmy Pugh, que era também número 1 em um outro ano, o Jorge Lozano e Todd Wiskin, que eram 4, o Courtois e Guy Fouché, que eram 13. Então, assim, a gente teve
realmente várias duplas muito, muito boas jogando no Brasil. Ivo Simão, uma boa lembrança de duplas? Olha, são tantas conquistas que dizer uma só, eu acho que seria injusto. Esses momentos de glória que esses tenistas nos proporcionaram estão até hoje nos nossos corações. O Meligeni, por exemplo, aquela raça incrível, o Guga, o Onsins, no feminino aí, a Patrícia, quantas conquistas nós tivemos. Eu, com a sua licença, Raul, eu queria lembrar outros momentos, fora um pouquinho das duplas, que me marcaram muito. Eu sou um privilegiado assistente do tênis brasileiro. Nós vimos agora há pouco o Ricardo Accioli aí. Que lembrança que eu tenho do Ricardo Accioli. Tantas conquistas em duplas que ele teve, e ele pegava o violão, quantas vezes ia cantar na nossa sala de imprensa. Chove chuva, chove sem parar. Pouca gente sabe desses detalhes. Quando minha filha tinha 1 ano e meio, estava aprendendo a falar, chamada Patrícia, eu levei ela num evento no Pinheiros, onde mostrei a Patrícia Medrado. Aí, pequenininho, eu falei, olha, essa aqui é a Patrícia Medrado que joga tênis. E ela falou assim, outra Patrícia? Então, eu tenho tantos momentos assim do tênis que destacar só as duplas assim, olha, quando eu vi Thomas Koch, com Mandarino, falar daquela conquista deles em 1966, quando ganhamos lá em Porto Alegre, dos Estados Unidos, puxa, o que mais nós podemos dizer? São conquistas internacionais, está aí o Chimitão aí, com o Thomas Koch, nessas imagens aí. O Brasil tem tantas conquistas que eu fico até inibido em tentar destacar alguma, Raul. Está ótimo. E o Dalcin? Alguma memorável? Olha, Raul, eu acho que na minha cabeça aqui, o que vem é, sem dúvida alguma, o título do Marcelo Melo em Wimbledon, né? Infelizmente, ele não estava com parceiro brasileiro, ele jogava ao lado do Lucas Kubot, polonês. Eles vencem o Marat e o Pavic na final de Wimbledon, 13-11 no quinto set, um jogo, se só, espetacular, e nisso ele vira número 1 do mundo, né? Então, acho que isso é o máximo que se pode ter na carreira de um jogador, de um duplista. Você ganhar o Wimbledon, um jogo duríssimo, e virar número 1 do mundo, né? Então, para mim, o que marca para mim, em toda a trajetória das duplas brasileiras, é esse momento aí. E como tenista brasileiro, não número 1 do mundo em dupla. Excelente. Valmor, gostaria que comentasse alguma coisa sobre o Ricardo Accioli, que foi um excelente duplista, hein? 46. Exatamente, mas como eu pedi para cada um rememorar uma lembrança marcante nas nossas vidas, das duplas, eu vou pedir para também voltar a imagem aí do João Soares e do Marcos Ocevar, e depois do Chimitão e do Thomas Koch, eu vou falar sobre essas duas duplas, e posteriormente, claro, vamos falar sobre essa dupla aí. Ó. Essa dupla aí, ela conseguiu um resultado que, claro, comparado hoje com os mineiros, não é tão expressivo assim, mas eles chegaram a quartas de final de Wimbledon, eles perderam em 79 o Aberto da Argentina, e 2 anos depois, em 81, eles ganharam, e eles também foram vice-campeões lá na Áustria, em Viena. Então, são os resultados deles mais expressivos, mas eles têm resultados também nas competições nacionais nossas aqui, inclusive nos brasileiros de adulto, que na época era o principal campeonato. Quanto à próxima dupla, do José Carlos Schmidt Filho, que é conhecido como Chimitão, cuja imagem vai aparecer agora na tela, e também do Thomas Koch, eles ganharam 2 brasileiros seguidos, e depois eles, em Itaparica, eles foram vice-campeões. Exatamente perdendo, inclusive, até para uma dupla brasileira, do João Soares e do Givaldo Barbosa, que futuramente nós vamos também comentar, foi uma das principais duplas
em determinada fase do nosso tênis nacional. Eu pediria para o Santos colocar depois justamente isso aí. Tomás Koch, Bonicelli, Fiorella Bonicelli, que ganharam em 75 o Roland Garros. Que a Patrícia comente. Você conheceu a Fiorella? Então, a Fiorella era a melhor tenista sul-americana dessa época, né? Então, a América do Sul estava super bem representada. A gente tinha Isabel Fernandes da Colômbia, Raquel Giscafré da Argentina, a Fiorella Bonicelli do Uruguai, e realmente a Fiorella era uma tenista assim, muito clássica, né? Como, na verdade, era o tênis que imperava na época, né? Com empunhadura continental, um bom slice de esquerda, alta, magra, ágil. Então, uma boa duplista. E aí teve esse resultado fantástico aí ao lado do Thomas Koch, né? Excelente. Dando continuidade, Valmor? Eu iria... Raul, exatamente. Agora eu iria voltar, como nós fomos lá para as lembranças do passado, dos momentos marcantes, eu gostaria de falar sobre duas duplas que vão aparecer aí na tela, dois jogadores, no caso, o Fernando Ruese e também o Ricardo Ascioli. O Fernando Ruese, ele tem o seu momento mais marcante como duplista, exatamente naquela campanha de 92, da semifinal mundial da Copa Davis, quando nós chegamos até a perder lá na Suíça, depois de ter eliminado equipes fortíssimas como a Alemanha no Barra Shopping, depois a Itália lá em Maceió. Ele também tem 3 momentos importantes da carreira dele. Um título em Itaparica, junto com o Mauro Menezes, e 2 vice-campeonatos. Um na Suécia, em Bastad, com um tenista estrangeiro, Juan Avendaño, e com o Neco, com Nelson Aertes, ele foi vice-campeão em 1990. Agora, a próxima imagem que nós vamos ver aí na tela, que é a do Ricardo Ascioli. O Ricardo Ascioli, ele, além de ter sido um capitão importante do Brasil na Copa Davis, ele tem uma presença marcante em duplas. Inclusive, ele jogou 3 anos como titular de duplas, fez duplas com o Luiz Matar na Copa Davis, e tem até um jogo muito memorável, que foi realizado aqui na Sociedade Harmonia de Tênis, quando o Brasil ganhou do Equador e conseguiu, nós todos devemos nos lembrar, voltar para o Grupo Mundial, que até foi um período anterior à minha chegada lá na CBT. O Ricardo Ascioli, ele tem títulos em Genebra, tem títulos em Viena e tem títulos em Guarujá. Em Genebra, com o Luiz Matar, em Viena, com o Wojciech Fibak, em Guarujá, com o Dácio Campos. Ele tem também mais 3 títulos que ele perdeu nas finais, foi em Brasília, Maceió e em Washington. Ele, durante 3 anos, foi titular da Copa Davis, inclusive com o Luiz Matar. Tem até na foto aí, tem um momento que eles estão... Essa última foto aqui do lado direito é ele e o Matar na Sociedade Harmonia de Tênis, quando nós ganhamos o Equador. E ele é um dos 3 capitães que nós temos na história que conseguiram levar o Brasil para uma semifinal mundial, porque ele tinha aquela equipe fabulosa lá, com o Guga, de número 1 do mundo, e ele também disputou a Olimpíada de Seul como jogador de tênis olímpico. Então, é uma trajetória marcante, importante, deste grande jogador e nosso grande capitão. Excelente. E a ATP 46, top 50, o excelente jogador de dupla, Ricardo Ascioli. Dando continuidade agora, João Soares e Givaldo Barbosa. Bom, apareceu ali na tela anterior, eu gostaria que ele colocasse o Mauro Menezes. O Mauro Menezes não foi top 62 de dupla, mas foi considerado em 91, 92 o melhor duplista do Brasil. Ele tem título com Fernando Rues em Itaparica, com Givaldo Barbosa. Ele tem 2 vice em São Paulo e em Campos do Jordão, e tem um título mais, eu acho. Ele tem o vice-campeonato do Aberto de Roma, junto com Danilo Marcelino. Dando continuidade,
Vamos ver agora já comentamos sobre o Marcelo e o Bruno Soares, e agora sobre teremos um vídeo do Bruno Soares e um do Marcelo Mello. Bom, comecei a jogar tênis aos 5 anos de idade, por influência dos meus pais. Foi um breve período da vida deles que eles jogaram tênis, e eu nessa época frequentava o clube com eles, ia lá para a quadra, e acabei ficando ali perto, pegando a raquete, arrastando a raquete para cima e para baixo, batendo a primeira bola, e me encantei, me apaixonei pelo esporte. De lá para cá, nunca mais saí da quadra de tênis. Bom, ganhar o primeiro título é sempre muito especial, né? É isso que a gente sonha, é isso que a gente treina. Toda vez que a gente está, né, dentro de uma quadra treinando, a gente está visualizando esses momentos de disputar uma final, de poder estar lá competindo, e com certeza ganhar um título é muito especial, e o primeiro é muito marcante também, né? Seja ele no juvenil, o primeiro título do profissional, o primeiro título internacional, né? São todos muito, muito especiais. E poder representar o Brasil na Copa Davis foi, acho que provavelmente, as maiores emoções da minha carreira, né? É um motivo de muito orgulho poder ser selecionado para estar representando o seu país, né, nas principais competições internacionais. Então, para mim, foi sempre muito especial. E, para mim, a transição para as duplas foi uma coisa que aconteceu, de certa forma, natural. Eu sempre acreditei muito no meu potencial nas duplas. Eu, como todo tenista, comecei jogando simples primeiro, mas sempre acreditei muito no meu potencial. E na temporada de 2008, eu resolvi, né, apostar minhas fichas nas duplas. Acabei tendo uma grande temporada e de lá para cá nunca mais olhei para trás. Me especializei na modalidade e sigo aqui ainda, né, vivendo o meu sonho, que era ser um tenista profissional. Comecei a jogar tênis com 5, 6 anos de idade, né? Toda a minha família já jogava tênis. Foi um caminho até fácil de eu ter para começar, né, já que eu já via isso lá dentro de casa. O Daniel e o Hernani já viajavam para torneios juvenis, meus pais jogavam lá no Minas, onde foi o meu primeiro clube, né? Eu comecei a aprender a jogar tênis lá, na escolinha de base, depois eu fui mudando de nível a cada ano, e então foi um caminho longo até hoje, mas foi bem novo onde eu comecei, né? Então, assim, foi muito feliz, minha família inteira estar nesse caminho de ter jogado tênis para eu poder estar no esporte hoje. Eu fiquei muito feliz com o meu primeiro título mineiro, meu primeiro título brasileiro, meu primeiro título no circuito ATP. O meu primeiro título da ATP foi no torneio de Estoril com o André Sá. Foi realmente um momento muito marcante, que acaba sendo o começo da minha carreira, né, realmente como duplista. E foi indescritível os momentos. Eu lembro de cada jogo, de cada partida, especialmente do match point, né? O primeiro, como a gente sempre fala, o primeiro título a gente nunca esquece, especialmente por ser em Estoril, né? Onde a gente acaba se sentindo um pouco mais em casa por falar português e de ser tão próximo de nós. Então fica aqui os detalhes, né? Depois eu posso contar mais um pouco dessa conquista, mas realmente fiquei... Eu vou numerar Roland Garros e Wimbledon. Eu acho que os dois torneios são realmente muito especiais para mim, são duas conquistas enormes. Eu diria que o Wimbledon é o maior para mim por ser tão tradicional o tênis, de vir, né, jogar de branco, jogar na quadra de grama. Eu acho que isso representa demais para o tênis. Foi um momento realmente muito marcante, todo o processo que a gente teve, jogos de 5 sets, né, a gente pediu para visitar a quadra de Wimbledon um dia antes da final, né, da Central, para poder sentir aquele momento que a gente sabia que era realmente muito importante. Então eu enumeraria Roland Garros e Wimbledon, mas uma decisão final, se eu tiver que ter, seria de Wimbledon mesmo, beleza? Acho que o maior momento inesquecível da Copa Davis foi quando a gente venceu, no meu caso do Bruno, os irmãos Bryan nos Estados Unidos, né? A gente conseguiu uma vitória incrível,
como equipe, eu acho que foi o retorno do Brasil ao Grupo Mundial. Eu acho que foi um momento muito importante para nós, um momento que todos nós tenistas estávamos esperando, se não me engano, há 10 anos tinha sido esse intervalo, né, desde a época do Guga. Então, a Copa Davis que é uma competição muito importante para nós brasileiros, que a gente gosta de representar. São poucas as vezes que a gente pode jogar por equipe, né? Então, assim, eu acho que a Copa Davis é um lugar onde a gente pode representar com todas as forças, com toda a união possível no circuito. Bom, dando continuidade, eu gostaria de fazer um comentário. Não podemos deixar de, falando em duplas, de lembrar uma querida amiga e a parceira da Patrícia no Final, Claudinha Monteiro, finalista de Roland Garros, junto com Cássio Mota. Excelente. Comenta para nós, Patrícia, alguma coisa mais de dupla das femininas. A Cláudia é fantástica, né? Foi uma parceira minha durante muitos anos. Depois a gente teve que se separar porque eu jogava em quadras mais lentas, ela jogava em quadras de grama na Austrália, que antigamente fazia parte do circuito, né? Mas eu quero fazer justiça aqui para a Niege, que também foi uma super parceira minha. A gente ganhou o Antuérpia Classic, que inclusive aparece aqui nessa foto, né? Que foi no Guarujá. Até não me lembrei disso, porque foi uma semana traumática para mim. Eu perdi a minha tia aí um pouco antes desse torneio, e foi a pessoa que me incentivou e me colocou no tênis. Enfim, a Niege, a gente teve também uns bons resultados. Uma vez também jogando juntas em Wimbledon, tivemos umas vitórias individuais muito boas, mas esse torneio aí foi marcante. Tá ótimo. Valmor, antes de colocarmos o vídeo do André Sá, eu gostaria de fazer um comentário, que o André Sá, sem dúvida, depois daquele de Lelé, de Barnes, de Coque Mandarino, ele foi um pioneiro, um dos 3 mosquiteiros do Minas Tênis Clube. E ele foi uma figura tão importante, ele foi reconhecido pelo circuito como o jogador mais querido de todo o circuito. Eu acho que é muito importante nós que praticamos tênis e que amamos esse esporte, um brasileiro ser considerado o mais querido do circuito. E agora trabalhando, porque ele fez universidade nos Estados Unidos, né? E agora ele está trabalhando junto ao Australian Open. Assim que eu acho que é uma homenagem excelente que fazemos a esse precursor do tênis moderno em duplas. Pode passar o vídeo, então, do André Sá. Todos os títulos e todos os torneios, eu acho que tem um significado especial. Agora, obviamente, poder jogar em casa, né, e ganhar um título em casa, realmente você guarda isso daí com um pouquinho mais de carinho. Isso aconteceu em 2008, no Brasil Open, quando eu joguei com o Marcelo Melo, né, em casa, Costa do Sauípe, a torcida casa cheia, realmente foi um momento muito especial. E também em 2017, de novo o Brasil Open, e dessa vez eu ganhei com o Rogério Dutra Silva, e também casa cheia, amigos, todo mundo lá, então pessoas que me ajudaram desde o começo da minha carreira. Então foi algo muito especial. Esses 2 títulos eu guardo muito comigo, então eu acredito que esses sejam os 2 mais significativos. E quanto aos outros títulos de Challenges, eu acho que, eu valorizava a cada momento que eu entrava na quadra, vários parceiros diferentes. Eu queria mais era jogar, eu queria estar jogando tênis, estar jogando simples, estar jogando dupla, o que for, e competindo. Então eu acredito que eu tive mais de 100 parceiros de duplas na minha carreira, e é algo que eu me orgulho bastante. Então cada um deles foram especiais, de alguma maneira. Eu nunca me considerei duplista, né? Os últimos 9 anos da minha carreira eu me dediquei somente às duplas, mas desde o começo da minha carreira o meu sonho sempre foi jogar simples e duplas, então, e ser tenista, vamos dizer assim, né? E realmente em 2002 eu tive meus melhores resultados, foi meu melhor ano no circuito, fiz quartas de final em Wimbledon, cheguei a 55 do mundo naquele ano.
Infelizmente, em 2003 eu não consegui manter esse nível. Eu estava me sentindo muito bem no começo do ano, mas tive algumas derrotas que doeram muito e eu acabei não conseguindo voltar ao mesmo nível. Mas é uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu não entreguei os pontos, que é o principal. Continuei lutando até o momento que eu achei que eu deveria simplesmente focar nas lutas. Bom, a minha transição de simples para dupla foi muito natural. Eu joguei bastante tempo, sempre gostei de jogar simples e dupla. E aconteceu, eu tinha mais ou menos uns 30 anos. E aconteceu, eu comecei a jogar dupla com o Marcelo, a gente já foi bem. No primeiro torneio ATP que a gente jogou, a gente ganhou. Depois veio a semifinal de Wimbledon. E logo mais pro final do ano, as quartas de final do US Open. Então o ranking subiu bastante. E fez sentido. Eu senti que eu não estava mais jogando o nível que eu gostaria na simples. E com essa parceria fixa com o Marcelo, fazia todo sentido eu me focar totalmente nas duplas. E é difícil explicar por que o Brasil ou Minas Gerais está tendo tão bons resultados, né? Eu acho que eu fui um pouquinho pioneiro disso daí, porque eu sempre joguei simples e dupla desde o começo da minha carreira. E comecei a jogar com o Marcelo, ajudei o Marcelo no começo da carreira dele, e o Bruno veio junto. Eu acho que o Bruno teve uma lesão forte também, teve que parar com a simples, e acho que fazia todo sentido para ele buscar as duplas, e a gente se juntou muito, né? Começamos a conversar bastante, jogar juntos e curtir o circuito juntos, e eu acho que por isso que começamos a ter bons resultados. Então, 2 anos atrás eu recebi o convite do Craig Tiley, né, que é o CEO e diretor do torneio do Aberto da Austrália, e de poder fazer parte da Tênis Austrália. E realmente foi uma oportunidade incrível. Eu estou curtindo muito cada momento dentro da empresa. E eu trabalho na área de relacionamento e comunicação com os jogadores. Não só os jogadores australianos, mas todos os jogadores do circuito. Então a minha função é basicamente fazer essa ponte entre o vestiário e o escritório, né, levando e trazendo feedback dos jogadores e para os jogadores de como melhorar nossos eventos, tanto o Aberto da Austrália quanto a ATP Cup. E o plano para o futuro é realmente transformar a ATP Cup no maior evento de times, né, do tênis mundial. A gente está trabalhando muito forte nisso daí, e eu acho que eu estou super feliz na posição onde eu estou, na empresa que eu estou, né, fazer parte de um Grand Slam é algo muito especial e ainda mais fazendo ainda parte do tênis, né, estando no meio das pessoas que eu conheço, que eu gosto e do esporte que eu amo tanto. Eu acho que o sonho, né, de qualquer atleta de alto rendimento é participar de uma Olimpíada. Eu tive eu acho que o prazer, né, de disputar 4 Jogos Olímpicos na minha carreira. Eu acho que, obviamente, o mais especial deles foi o Rio, né? Como eu falei no começo, jogar uma Olimpíada já é um sonho. Jogar em casa uma Olimpíada é algo fenomenal que eu vou guardar comigo pro resto da vida. Mas o principal é estar num ambiente de equipe, né? Eu acho que quando você joga uma Olimpíada, não é o André Sá jogando, é o Brasil. E a torcida, você sente isso na torcida, principalmente no Rio 2016. Foi um momento realmente muito marcante da minha carreira e muito especial. Então, estar nesse grupo com os outros brasileiros e poder estar na Vila Olímpica também, conhecer, né, os outros atletas do time Brasil, foi sensacional. É uma experiência realmente incrível. E em 99 eu ganhei os Jogos Pan-Americanos com Paulo Teicher, de duplas. A gente ganhou a medalha de ouro, algo totalmente inesperado, né? A gente não jogava junto no circuito. Tanto eu quanto ele, a gente éramos muito novos e foi uma experiência totalmente diferente, né? De poder estar ali, estar com o uniforme do Brasil, defendendo o Brasil numa competição.
Realmente, quando eu mudei para os Estados Unidos, acabei me apaixonando pelo basquete. Cheguei lá justamente na época de Michael Jordan, Chicago Bulls, que foi em 91, né, que eles estavam no auge, e aí todo mundo adorava, né? Aí eu lembro que a gente jogou provavelmente basquete todos os dias depois do treino, durante uns 2, 3 anos. Né? E também começamos a defender a escola em torneios estaduais. Isso foi muito legal, poder estar nesse ambiente de equipe, né? E se divertindo e jogando outro esporte que também tirava um pouquinho da pressão do tênis. Mas sempre a prioridade, obviamente, era o tênis. E quanto ao treinamento, sim, o Tomás uma vez me convidou, né? Eu lembro exatamente onde a gente estava, jantando num torneio antes de Wimbledon, e ele falou: André, de repente você tem esse desejo de me treinar? Eu falei: Tomás, não estava no meu radar, mas vamos experimentar. Eu lembro que a gente ia jogar 3 torneios juntos, duplas. Eu falei: então vamos experimentar aqui, a gente vai jogar dupla mesmo, então eu te ajudo dentro da quadra e a gente vê se você vai gostar, se eu vou gostar, para a gente dar sequência. E acabou que foi super legal, foi uma experiência boa para os dois lados. Ele me convidou para seguir, a gente ficou, eu acredito que uns 11 meses juntos, mas aí ele queria um pouco mais de tempo, mais tempo junto dele, mais viagens, e não era o momento certo para mim. Então a gente acabou se separando, mas de uma maneira super amigável, e foi uma experiência fenomenal para mim. Eu guardei muitos conhecimentos e agradeço até hoje ao Tomás essa oportunidade. Bom, dando seguimento agora, eu gostaria que alguém quisesse fazer algum comentário. Nós estamos com 1 hora e 5 de trabalho. Valmor, alguma... Eu gostaria que o Dalcin fizesse um retrospecto, um comentário, uma avaliação pelo autoconhecimento que ele tem sobre essa turma aí dos 3 mineiros, André Sá, Bruno Soares e o Marcelo Melo, que acabou de falar no nosso vídeo. E depois eu também gostaria que a Patrícia, após o Dalcin falar, que a Patrícia fizesse uma menção à nossa menina, a nossa garota, a Luísa Stephanie. O Dalcin poderia fazer uma avaliação e um retrospecto da participação desses 3 grandes tenistas mineiros. Com certeza, Valmor. Eu acho que o André, né, como bem foi colocado aí, ele foi um responsável por mostrar esse caminho para os mineiros, né? Ele primeiro fez parceria com o Marcelo, primeiro incentivador. Eu queria destacar bem isso. Tanto o Marcelo como o Bruno foram 2 jogadores que abandonaram a carreira de simples numa idade baixa para o que tradicionalmente acontecia, né? O Marcelo praticamente parou de jogar simples com 23 anos, né? Em 2006 já parou de jogar simples, porque ele tinha um estilo de jogo que era difícil de manter em simples, que era saque e voleio, né? Que naquela época já estava um estilo ultrapassado, e ele, como simplista, não conseguia passar de 270, 280 do mundo. Então ele vai para a dupla, e rapidamente ele vira top 100, e no ano que ele decidiu jogar só dupla, 2007, por exemplo, ele já era 30 do mundo, né? Daí ele embala na carreira, e o André Sá teve uma importância enorme de conduzir o Marcelo nesse aspecto. E o Bruno, na verdade, ele é 2 anos mais velho que o Marcelo, né? O Marcelo tem 37, o Bruno tem 39. E o Bruno também seguiu esse caminho, embora um pouco mais tardio que o Marcelo, mas com 29 anos, o Bruno também já tinha abandonado a carreira de simples, já tinha partido completamente para a dupla, né? E o que eu ainda preciso destacar dos 2, né, desses feitos incríveis, é que o Bruno fez 2 coisas que só Marister Bueno fez. A gente precisa sempre lembrar. O Bruno ganhou 2 Grand Slam no mesmo torneio. O Australia Open, ele ganha as duplas e mistas no mesmo torneio. Só Marister fez isso. E o Bruno, nesse mesmo ano, 2016, ele ganha 2 Grand Slam no mesmo ano, né? O Australia Open, depois o US Open, também uma coisa que só Marister Bueno fez, né? 2 feitos muito importantes do Bruno. E o Marcelo, como eu já disse antes, nunca podemos esquecer disso, o Marcelo foi o número 1 do mundo, né? Uma coisa extraordinária. Só o Guga, obviamente a Marister foi no tempo amador, quando não havia ranking, mas só o Guga, no ranking profissional, conseguiu fazer isso. E o Marcelo foi por 2 vezes, ele teve um primeiro período, depois teve uma segunda sequência de número 1, e ele chegou aí a liderar o ranking, e são feitos realmente extraordinários. E eu espero que um deles ainda ganhe o Finals, que está faltando para a gente ganhar o ATP Finals. O Marcelo já chegou muito perto disso, e eu acredito que um dos 2 ainda vai ganhar. Obrigado, Zé Dalcin. Continua, Patrícia. Bom,
Com relação a Luísa Stefani, eu acho que ela chegou num bom momento aí para dar um brilho, uma luz, né, para o tênis feminino nacional. A gente estava vindo aí com a Bia embalada, mas aí teve um problema de doping, que ela conseguiu até provar a sua inocência, mas ela perdeu aí perdeu um tempo precioso aí e agora está batalhando para voltar ao seu melhor ranking. E a Luísa é muito jovem, 23 anos, paulista, radicada nos Estados Unidos, começou com tênis universitário, resolveu trancar a matrícula para tentar o profissionalismo nas duplas. Na verdade, ela jogou simples também e já faz tempo que ela percebe que ela é uma melhor jogadora de dupla e resolveu investir nisso, porque hoje em dia está muito definido isso, né? Ou você é jogador de simples ou de dupla, diferente da época da Maria Esté, que se jogava tudo. E a Luísa já ocupa o 20º posto do ranking mundial e já tem 15 títulos de ITF, e que é torneios menores, na verdade, da Federação Internacional de Tênis, mas já tem 4 títulos da WTA. Inclusive, aí na pandemia, ganhou um torneio importante em Lexington. Então, eu acho que ela está muito focada, joga duplas com uma parceira lá da faculdade dela, da Pepperdine University, que é a Hayley Carter, que infelizmente parece que, por questões de lesões, não vai poder jogar mais até o final do ano, mas a Luísa já providenciou uma nova parceira, e ela está, assim, realmente entrando entre as 30 primeiras do mundo. Eu acho que traz aí para a gente, para ela, né, obviamente, que uma esperança muito grande de evoluir ainda mais nesse ranking e trazer mais vitórias. Afinal de contas, 23 anos, hein? A dupla aí, os jogadores são muito longevos, então ela tem muito chão pela frente e a gente aqui fica na torcida. Ok. A Luísa Stefani, sem dúvida, é uma excelente promessa e vai ajudar muito o nosso tênis feminino. Valmor, terias algumas considerações para alguns excelentes duplistas também? Mas antes, Raul, eu gostaria que nós estamos mostrando imagem, inclusive vai ser preparada aí a imagem João Soares de Givaldo Barbosa. Nós temos que relembrar a presença dessa dupla como entre as maiores que nós tivemos. Algum dos nossos colegas aqui até pode fazer algum comentário sobre essa dupla que está aí na nossa tela, porque eles tiveram resultados bastante marcantes, tem que ser lembrados aqui, nesse momento que nós estamos homenageando a tradição duplista brasileira, e depois, aí sim, nós vamos passar a fazer um comentário sobre outros jogadores que tiveram passagens não tão significativa, mas que nós vamos registrar. Se alguém se habilita até, poderia fazer algum comentário sobre essa dupla do Givaldo e do João Soares. O João Soares foi top 49. E o Givaldo Barbosa, que me ajude, o Adalci, foi 32 ou 34? Foi 34. 34, e o João Soares, 49. E acho que eles juntos ganharam o ATP de Madrid. Olha, eu gostaria de comentar, não dos dois juntos, mas do Givaldo, que foi meu parceiro do coração em duas pistas, né? E a gente fez grandes jogos. Em Roland Garros, nós tivemos um match point para ir para a semifinal, e não deu certo, e até hoje a gente brinca com isso, porque o saque era do Givaldo, e eu pedi a ele que colocasse o primeiro saque, ele acabou dando uma dupla falta, e ele me culpa de ter pedido. Enfim, e o Wimbledon também, tivemos grandes vitórias, ganhamos do Vitas Amitraz e da Emki Omura, que eram cabeça 2 do torneio, nós vencemos os dois também. E também tivemos uma passagem muito curiosa lá em Wimbledon, num dos anos que a gente jogou mais de uma vez, que o nosso jogo não foi colocado em quadra, porque em Wimbledon só se joga com a luz natural, e os últimos jogos vêm com aquela sigla TBA, né? To be announced. O jogo vai ser anunciado, se der tempo, joga-se ou não. E daí isso aconteceu no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia o Givaldo, achando que a gente fosse jogar no final do dia, foi fazer compras e o nosso jogo foi marcado como o primeiro da sessão e nós perdemos o WO.
Mas, independente disso, nós também tivemos passagens interessantes de dupla mista no US Open, jogamos contra o Mike Stepp e a Martina Navratilova, enfim, era um grande duplista, baiano também, a gente se divertia muito jogando juntos. Patrícia, eu vou aproveitar, não é de dupla, mas eu agradecer ao Givaldo, que quando estávamos todos juntos no Wimbledon, ele se retirou do torneio, foi embora e me deixou crachá para frequentar a quadra central. Eu quase estava lá no Royal Box, com a quadra vez Givaldo Barbosa. Obrigado, parceiro. Agora é artista de teatro. O amor, dá seguimento. Bom, nós agora vamos ver uma série de, rapidamente, tenistas que tiveram participações menores em duplas, mas nós vamos registrar isso, porque nós estamos nos encaminhando para o final do nosso documentário, na homenagem aos duplistas brasileiros. Nós podemos passar as homenagens. Essa primeira é do que o Raul já falou, do Mauro Menezes, que chegou a 62 ATP, e jogou, é um jogador até interessante, né? Eu não sei, o Dalcin, que é especialista, ele é um dos poucos jogadores brasileiros que jogou os 4 grandes Slam, ele participou, que não é muito comum nós termos jogadores que participam de todos, inclusive lá da Austrália. Depois nós temos o Danilo Marcelino, que eu acho que a Patrícia poderia até me corrigir, mas eu acho que ele é baiano, né, Patrícia? Exatamente. Ele tem vice-campeonato do Aberto da Itália, que o Raul também falou. Ele tem um resultado que é interessante, que ele ganhou na época da maior dupla do mundo, né, que era o... Primeiro eles jogaram contra o Pete Sampras e o Jim Courier num torneio. Depois ele jogou com o Rick Liscia e o Jim Pug, que eram também... Essa era a dupla número 1 do mundo. Ele tem vitórias contra essa dupla. Depois, o próximo a nós observarmos na tela, o Ivan Clay, que é um jogador que tem uma peculiaridade, esse tenista que é gaúcho. Ele conseguiu, num campeonato brasileiro de adulto, ele ganhou simples masculina, ganhou dupla masculina e ganhou dupla mista. Entendeu? É um resultado realmente bastante expressivo. Ele também tem 2 títulos brasileiros individual de simples. Nós podemos passar para outro jogador da nossa listagem aí, que é o César Kist. O César Kist já é um pouco diferente, porque ele na realidade, chegou a 79 ATP duplas no mundo, né? E ele jogou Copa Davis, jogou uma Copa Davis em 1986, ele foi ao Japão na equipe oficial nossa do Brasil. Ele é bicampeão brasileiro de duplas, e hoje ele se dedica, como todos nós sabemos, à parte de capacitação. Ele é diretor da capacitação da CBT e tem ligação grande com a ITF, ligado aqui à América do Sul. O próximo tenista que vai aparecer na nossa tela é o Alexandre Osevar. Ele é uma particularidade, jogou muitos torneios com o Marcos Osevar, o irmão dele, que chegou a 30 ATP em single no mundo, né? Inclusive, ele foi técnico também no Pan-Americano de 2007, no Rio de Janeiro, e ele ganhou com o irmão dele, o Marcos Osevar, eles ganharam 4 Challenger em Guarujá, Itu, em Goiânia e Americana. É uma particularidade da família Osevar, que tem um outro Osevar, que é o Ricardo Osevar, e já teve anteriormente o Jorge Osevar. É uma família que tem uma marca grande no tênis, originários lá do Rio Grande do Sul, de Ijuí. Acho que nós temos mais um tenista, que é o Ney Alexander Keller. Esse jogador, 3 vezes ele foi convocado para a Copa Davis para fazer a configuração de dupla com o Cássio Mota e com o Carlos Kirmair. Inclusive, ele jogou. Ele teve participações contra o Equador, contra a Bolívia, contra a Argentina. E ele tem uma particularidade também, é outro gaúcho, que ele
dos 12 anos até os 21, praticamente em todas as categorias ele tem título de dupla, né? Tanto brasileiro como sul-americano. E ele é bicampeão brasileiro de dupla com parceiros diferentes. Junto com o Júlio Góes, que foi um grande jogador e campeão brasileiro, eles perderam também o Grand Prix, a final de Vinha del Mar, para o Hans Gildermeister e Belos Praju. Depois o Ney Keller, com o Cássio Mota, ganhou a final de Ribeirão Preto e, junto com o Givaldo Barbosa, eles ganharam o torneio de Parioli, na Itália. 2 Challenger. São resultados também expressivos. O Nelson Aerts, ele tem 2 brasileiros individuais de simples. A participação dele é mais em torneios menores. Hoje, todos nós sabemos que ele é dedicado à área de promoções. Ele participou de vários brasileiros, onde também ele tem títulos com diferentes parceiros e parceiras. Nós, talvez, o Raul e companheiros, nós terminamos, talvez até foi numa transição nossa aí, nós não falamos de uma dupla que eu gostaria de registrar, que é a dupla do José Carlos Schmidt, do Schmidtão, com Thomas Koch. Eles perderam a final de Taparica, né, um ano que o Ricardo Bern pode até explanar melhor que eu, porque o Ricardo Bern era um dos promotores lá do evento, e eles têm vários torneios que eles ganharam, em diferentes ocasiões, e eles são bicampeões brasileiros de duplas. O Schmidtão sempre foi um grande jogador de dupla, e ao lado do Thomas Koch, um canhoto, realmente eles marcaram presença. Eles têm uma participação em diferentes torneios, Itaparica, nos brasileiros. O Schmidtão também tem participações em duplas mistas. O Thomas Koch tem título, não só lá em Roland Garros de dupla mista, mas ele também tem uma dupla mista que ele ganhou com a Gisele Miró, aqui num dos nossos brasileiros, na época que este campeonato era um dos mais importantes. Eu acho que, assim, Raul, nós registramos de maneira sintética, resumida e breve, aquilo que é de mais marcante nessa nossa tradição, que hoje nós temos a menina Luísa, temos os 3 mineiros aí que marcaram uma presença marcante, e o garoto, o mais jovem, o Marcelo Demoliner. Alguém poderia perguntar, mas por que nós não estamos registrando os outros garotos que estão tendo títulos aí semana após semana, como Orlando Luz, o Putinelli, o Matheus Putinelli? É que nós estamos nos dedicando mais aos tenistas que tiveram um ranking até 50 da ATP entre os homens e conseguiram ficar entre as 100 da WTA. E os que não estão em atividade, né? Exatamente. É exatamente por isso que eles ainda vão, graças a Deus, ainda vão conseguir resultados. Eu, da minha parte, acho que nós resumimos sinteticamente aquilo que é de mais marcantes, que começou lá com a Maria Esther Bueno, passou por Koch e Mandarino, por Lelé Fernandes, por Barnes, agora com essa fase incrível dos mineiros, passou também pelas Copa Davis, onde Jaime Onsins e o Guga brilharam, passou pelo Fernando Ruiz e o Cássio Mota. Eu acho que é uma pequena, singela e humilde homenagem que nós fizemos e oferecemos ao nosso público, que futuramente teremos outros capítulos, outros episódios do nosso documentário. Bom, encerrando, eu gostaria de comentar que o tema tão apaixonante de dupla, eu que fui um tenista simples, amador, mas que adorei jogar dupla, eu fiz tantas amizades com a dupla pelo mundo inteiro. Você queria jogar, depois de sênior, com vários Copa Davis, da Áustria. Um dia até joguei com o Pancho Seguracano, um cara da Áustria e o dono do hotel, e assim jogávamos sempre. Joguei com o Copa Davis de Cuba, que conheci ele numa quadra pública em Miami. Conheci ele na quadra pública, ele me convidou para fazer uma duplinha, doutor, vamos jogar, tal, e sempre eu arrumava uma duplinha, ou seja, quem gosta de jogar dupla, leva a sua raquete e vai fazer bons amigos. E são amizades para toda a vida.
Isso eu acho que é muito importante. Foi muito importante a participação de vocês. Zé Dalcin, nosso mestre, um grande abraço. Ivo Simão, querido, um beijo no coração. Ricardo Berner, foi um prazer que tu esteja conosco. Patrícia Medrado, querida. E Valmor, essa liderança. Foi excelente, 1h30. Um abraço e valeu. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal Trotamundos. Raul, fala. Eu queria terminar aqui dizendo que nós temos o privilégio de ter tenistas aqui da qualidade da Patrícia Medrado. E a gente até brincava. Onde a Patrícia entrava na chave, a gente nem se preocupava porque já sabia quem seria a campeã. E o Ricardo Berti, que foi campeão infantil, campeão sul-americano, campeão brasileiro. Copa Davis? Ele só teve um azar na vida, que ele viveu na época do Thomas Koch e do Mandarino. Ele era o terceiro jogador do Brasil, mas ele é muito humilde e não gosta de contar a sua história. Mas tem uma dupla que nós esquecemos aqui. Sim. Ninguém lembrou, e eu faço questão de registrar agora. Raul Valls e Valmor Elias, por terem criado toda essa história para nós. Muito obrigado a vocês dois, viu? Foi um prazer enorme estar com vocês e começou tudo com uma brincadeira. Eu convidei o Valmor Elias, vamos voltar ao tênis fazendo amigos, e ele com a sua liderança e a sua qualidade de jornalista, que criou tudo isso aí, eu conheci vocês. Um abraço, Valmor, um abraço a todos. Abraço. Valeu. Valmor, um abraço, Valmor. Um abraço a todos. A paixão pelo tênis nunca vai morrer.